A paz de Jesus e o amor de Maria esteja em vossos corações, da qual foste chamados a ser um povo santo, nossa graça e paz, da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada, sempre Virgem, que é a Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Meus irmãos, muitas pessoas confundiram quando eu disse que o quadro de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro foi pintado por São Paulo. Preste atenção. O quadro encontrado na ilha de Creta, que foi roubado na ilha de Creta, era esse aqui. Era uma réplica pintado por São Paulo, não, por São Lucas, tá? O quadro de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro é uma caligrafia daquela, uma réplica daquela pintada por São Lucas. Pegue o original. No perfil do meu WhatsApp eu sempre coloco o original. Busque lá na Polônia, pintado por São Lucas, e vocês vão ver que é o mesmo, só não tem a coroa na cabeça. Do mesmo jeito, esse quadro, esse ícone está pintado desde o datado do século I ao século II, na catacumba de Santa Priscila, em Roma. Escrito, está lá a caligrafia de Nossa Senhora, o mesmo quadro pintado por São Lucas nas rochas da catacumba de Santa Priscila, certo? Eu não afirmei dizer assim, eu disse, olha, esse quadro pintado por São Paulo, esse quadro é uma réplica daquele pintado por São Paulo, não, por São Lucas, evangelista, tá? São Lucas fez 3. Pintou 3 quadros de Nossa Senhora. E a réplica, né, semelhantes a elas, estão espalhadas no mundo. Meus irmãos, se inscreva no canal, compartilhe, não esqueça aquele joinha, aquele like. Hoje nós vamos fazer um estudo maravilhoso dentro da Sagrada Escritura, que eu trouxe e muitas pessoas disseram, ele fala, mas não traz, e muitos cobraram. E hoje eu vou trazer a pedido dos irmãos, mostrando, meus irmãos, dentro das Sagradas Escrituras, que sim, verdadeiramente, eu vou mostrar em muitos versículos, não são poucos. Existe mais de 15, meus irmãos. Pasmem, mais de 15 versículos. Se você pegar só o capítulo 12 de Coríntios, a partir do versículo 12, vocês vão encontrar muitos versículos falando que a igreja é o corpo de Cristo. Muitos, não são poucos. Hoje vocês vão acompanhar comigo esse estudo maravilhoso de hermenêutica. O corpo de Cristo, a igreja é o corpo de Cristo na Bíblia. É ou não? Como alguns dizem que não é. Então é óbvio que fora dessa igreja não existe salvação. Colossenses 2:19 diz que os falsos profetas, quando falando dos judeus, não estão unidos à cabeça pelo corpo, que é a igreja. Então não tem Cristo. Mesmo jeito as heresias atuais de hoje. Que se balançando nessa cadeira, né? Vamos lá. E nós vamos começar, meus irmãos, a esse estudo maravilhoso, começando em Efésios capítulo 1, versículo 22. Efésios 1, vamos para Efésios. Efésios capítulo 1, versículo... Vamos pegar aí do versículo 21 ao 23, tá? Põe na tela, Santo Diretor. E assim está escrito. Acima de todo principado, potestade, virtude, dominação, de todo o nome que possa haver, neste mundo como no futuro. E sujeitou aos seus pés, está falando de quem? De Jesus. Sujeitou aos seus pés todas as coisas. O constituiu o chefe supremo da igreja, que é o seu corpo. O receptáculo daquele que enche todas as coisas, sobre todos os aspectos. Veja aí, o versículo 23 diz o quê? Da igreja que é o seu corpo. Volta para mim, Santo Diretor. Então, meus irmãos, aqui está claro, a Sagrada Escritura está dizendo isso, não é que Jesus é o chefe supremo da igreja, cabeça da igreja. Né? Ele é a cabeça da igreja. Lá em Efésios, quando faz a comparação, em Efésios capítulo 5, a partir do versículo 25, fazendo aquela bela comparação, São Paulo vai fazer do esposo para com a esposa e de Cristo para com a igreja. Cristo é a cabeça da igreja, da qual a igreja é o seu corpo. Do mesmo jeito, o esposo é a cabeça da mulher e a mulher que é o seu corpo. Então, faz essa analogia maravilhosa do matrimônio ali.
Então nós estamos vendo aí, Cristo é o chefe supremo da igreja, que é o seu corpo. E aí muitos rejeitam o corpo de Cristo. Muitos rejeitam a igreja. Essa igreja que dá o corpo de Cristo. A igreja é corpo de Cristo e dá o corpo de Cristo. Através da igreja. Este é o meu corpo que será entregue por vós. Lucas 22, 19. Então, a igreja é o corpo místico de Cristo. Por que é místico? Porque é misterioso. Né? Por isso Cristo é a pedra angular, porque ele é a pedra da cabeça, Pedro da base, a pedra de baixo, onde está a igreja. Muito bem, vamos continuar e vamos para Romanos 12, 4. Romanos 12, opa, estava ali em Romanos 11. Romanos 12, 4 e 5. Põe na tela, Santo Diretor. Romanos capítulo 12, versículo 4 e 5. E assim está escrito. Pois como em um... É 12, pensei que era 11. 12. Isso mesmo. Pois como em um só corpo, veja. Um só corpo aqui. Uma só igreja, tá? Temos muitos membros. Já a igreja tem muitos membros, né? E cada um dos nossos membros tem diferente função. 5. Assim, nós, embora sejamos muitos, formamos, outra vez, um só corpo em Cristo. Ou seja, uma só igreja em Cristo. E cada um de nós é membro um do outro. Volta para mim, Santo Diretor. É ou não é hermenêutica pura? A igreja, dentro da igreja, há muitos ministérios, há muitas funções, né? Há os movimentos conservadores, há um movimento carismático, não é? Há os movimentos tradicionais, há muitos movimentos, comunidades, né? Pastorais. Existem muitos movimentos dentro da igreja. Muitos. E louvado seja Deus por isso, né? A igreja formada por muitos membros. E nós tornamos membros dessa igreja pelo batismo. 1 Coríntios, né? Vamos ver daqui a pouco. 1 Coríntios 12. Ou não vamos ver? Sim, vamos ver agora. 1 Coríntios. Vamos lá para frente. 1 Coríntios 12. Olha só. 1 Coríntios 12. Põe na tela, Santo Diretor. Porque como um corpo em todo... Veja, um corpo. É fazendo essa analogia com o corpo humano, né? Olha só. Porque como o corpo é um todo, com muitos membros, e todos os membros do corpo, embora muitos, formam um só corpo. Aí. Ou seja, uma só igreja. Também é assim Cristo. 13. Em um só Espírito fomos batizados. Aí, todos num só batismo, tá? Por isso que a hermenêutica está lá em Efésios 4, 5. Um só batismo, uma só fé. Um só corpo, ou seja, uma só igreja. Vamos ver daqui a pouco. Todos nós para formar um só corpo, ou seja, uma só igreja, ó, quer judeu ou grego, escravo ou livre. Todos fomos impregnados no mesmo Espírito. 14, ó. Vamos pegar agora 14 e 15. Vamos lá, leitor. Até o 15. Assim, o corpo não consiste em um só membro, mas em muitos. 15 agora, ó. E se o pé dissesse, eu não sou a mão, por isso não sou do corpo, acaso deixaria ele de ser do corpo? Volta para mim, Santo Diretor. Não. Se o pé dissesse, eu agora sou mão. Não. Porque quer dizer isso, irmão Fábio? Porque dentro da igreja você pode pertencer a vários movimentos. Você pode fazer parte do pé, você pode fazer parte da mão dentro da igreja, entendeu? Dentro do corpo. Veja que nós nos tornamos um só corpo, membro desse corpo, pelo batismo. Isso é teológico. Jesus fala disso lá na videira, de João capítulo 15, quando ele diz, eu sou a videira, meu pai é o agricultor, e vós os ramos. Não é? Então quer dizer, vós sois o ramo na videira que é o Cristo. Nós somos os ramos na videira que é o Cristo pelo batismo. Ali é teológico, o evangelismo é teológico. Ali a videira 15 está fazendo menção ao batismo. Nós vamos fazer parte daquela videira que é Cristo e o seu corpo, que é a igreja, através do batismo. Pertencemos a Cristo agora.
Nos tornamos membros de sua igreja. Por isso se usa na aula do batismo, aqui na nossa paróquia, né, para essa passagem do capítulo 15 de João, da videira. Vós sois um ramo na videira que é o Cristo. Né? E graças a Deus que são pessoas que do movimento carismático que dão aula, o secretário, né, do movimento carismático, porque se é alguém que pega da própria teologia da libertação, já que o próprio nosso pároco não só nosso pároco, mas exceto 2 padres, ou 3, mais ou menos, do nosso clero diocesano, junto com o bispo, são todos da teologia da libertação. É o povo do anel preto, meus irmãos. É uma tristeza isso. Eles só fazem menção dos pobres. Eles esquecem o primeiro mandamento. O primeiro mandamento não é olhar para os pobres. O primeiro mandamento é prestar culto a Deus toda a alma, todo o coração. Ou seja, em primeiro lugar, cuidar da alma. Em segundo lugar, cuidar do próximo. É o segundo mandamento, ao próximo a si mesmo. Na teologia de libertação, o mandamento deles é esse. Em primeiro lugar é amar ao próximo como a si mesmo. Cadê que não tem teologia da libertação na África? Não tem, né? Para dar de comer aos pobres. Esses padres teelistas fala dos pobres e eles vivem, moram em mansões, andam em carros de luxo, né? Esses padres teelistas é assim, desse jeito. Infelizmente é. Nós temos, o nosso pároco é da gema da teologia da libertação. A gema. Então, a gente vai fazer o quê, né? Tem que se arremediar com o que tem. Quando não tem o cachorro, caça com o gato, não é verdade? Então vamos lá. Então nós já vimos aqui, nós vamos agora para Efésios 5. Vamos voltar para Efésios capítulo 5, versículo 23. Efésios 5, 23. 5, 23. E Efésios, na tela, seu diretor. Pois o marido é o chefe da mulher, como Cristo é o chefe da igreja, seu corpo, do qual ele é o Salvador. Volta para mim, seu diretor, veja só. Então, Jesus é o chefe do seu corpo, que é a igreja, do qual ele é o Salvador. Mas, irmãos, vocês estão vendo como está nítido isso aqui? É mostrando ao pé da letra. É versículo em cima de versículo. Nós vamos pegar todos não, que são muitos. Mas vamos pegar uma boa parte. Vamos pegar mais da metade. Tá? De Efésios nós vamos voltar para Coríntios de novo. Não, Coríntios não. Vamos para Colossenses 18. 1:18. Colossenses fica logo depois de Filipenses. 1:18 e depois o 24. Põe na tela, diretor. Ele é a cabeça, ele quem? Jesus. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Versículo 24. Agora me alegro nos sofrimentos, suportado por vós. É o que diz Paulo. O que falta às tribulações de Cristo, completo na minha carne, pelo seu corpo, que é a igreja. Volta para mim, seu diretor. Agora. Pacata! É ou não é a igreja corpo de Cristo? Então, quando vocês leem no Novo Testamento, nessas cartas pastorais, estão todos eles nas cartas pastorais, quando vocês leem a igreja, quando vem falar assim, por exemplo, nós, embora muitos, formamos um só corpo, porque todos nós comungamos do mesmo corpo, do mesmo pão. Lá em 1 Coríntios 10, 17, que eu acho que está na lista, né? Vamos ver. Eu acho que adicionei também na lista. Então, você logo vê, nós, embora sendo muitos, universalidade, formamos uma só igreja. Na Eucaristia, no sacramento da Eucaristia, uma só igreja, um só corpo, uma só igreja na Eucaristia. Então, meus irmãos, se vocês não crêem nisso aqui que a Bíblia está dizendo, vocês vão crer em quê? Vocês vão acreditar em quem? Versículo, vamos agora para... Ainda em Colossenses, capítulo 2, agora capítulo 2, verso 19. Eu dizia isso no início do vídeo. Quando Paulo censura no capítulo 2 de Colossenses, a partir do versículo 16, Paulo está dizendo, ninguém vos critique, porque os judeus viviam 613, não é? Práticas supersticiosas, carnalistas, como os protestantes hoje. São supersticiosos, protestantes supersticiosos não comem sangue, não comem carne de porco, isso é superstição.
né? Superstição protestante. Olha só. Alguns, tá? Não são todos protestantes, mas outros protestantes são supersticiosos em outras coisas. Em âmbitos espirituais também. Então Paulo disse, ninguém critica por causa de bebida. Não podia comer sangue. Não podia tomar um pouquinho de vinho. Jesus transforma em bodas de Caná vinho. Jesus provou o vinho, sim ou não? Diz até os presbíteros, os padres, né? Toma um pouco de vinho por causa das frequentes fraquezas do teu estômago. O pecado está no embriagar, meu irmão. Então, já que essa coisa que ela sente na câmera. E assim, Paulo vai dizer que os judeus, assim como os adventistas, assim como os outros protestantes, não têm a cabeça porque não estão no corpo. O quê? Colossenses 2,19 na tela, diretor. Olha aí. Não se mantêm unidas a cabeça. Peraí. Quem é a cabeça? Jesus. Então veja que a Bíblia é clara. Não é Fábio que está dizendo isso. Ó. Não se mantêm unidas a cabeça. Não estão unidas a cabeça. E ele vai dizer aqui, ó, questão de lua nova, de sábado. Né? Que os judeus sempre passavam, Paulo passava, implicando que tinha que guardar o sábado. E Paulo disse, a realidade é Cristo. A realidade é Cristo. Primeiro dia da semana, Cristo. No domingo, Cristo, dia do Senhor. Mas aí está dizendo, ó, não se mantêm unidas à cabeça. Quem é a cabeça? Cristo. Do qual todo o corpo. Quem é o corpo? A igreja. Pela união das juntas, os membros e articulações se alimenta e cresce conforme o crescimento disposto por Deus. Volta para mim, Santo Diretor. Veja, agora, pacata. Do mesmo jeito aqui, esse versículo, por que eu falava em hermenêutica? Porque fala na unicidade da igreja de Cristo. Única, apostólica, única, uma só igreja. Então, esses textos que falam do corpo, eles são hermenêuticos, porque fala de uma única igreja, e nessa única igreja, uma única fé. Esse versículo aqui está entre os versículos que revela que não existe salvação fora da igreja. Não estão unidos à cabeça, não tem Cristo cabeça porque estão fora da igreja. Não são membros, veja, articulações, a união das juntas, que está ligada ao corpo, né? E o corpo ligado à cabeça pelo pescoço, né? Então, não tem como o protestantismo ter Cristo, que não fazem parte do corpo de Cristo, da igreja fundada por ele. Entende? Aí vem a heresia. A igreja fundada por Cristo é a de Jerusalém. Espera aí. Jesus fundou a igreja onde? Na Cesareia de Filipe, lá em Mateus capítulo 16, versículo 13, na Cesareia de Filipe. A igreja começou na Cesareia de Filipe. Mas Tiago foi o primeiro, menor foi o primeiro bispo de Jerusalém. O primeiro bispo instituído por Jesus foi Pedro. É Cesareia de Filipe, quando ele fundou a igreja. Dali a igreja sai para se tornar universal no mundo, ir ao mundo e anunciar. Quando o Espírito Santo descer sobre vós, recebereis uma força para ser minhas testemunhas até os confins do mundo. Não é isso? Atos 1:8 não está escrito assim? Então a igreja começa a sair, a igreja sai, ela vai para Roma, ela vai para Antioquia, Paulo vai aos pagãos, Paulo vai para a Grécia, Paulo vai para Galácia, vai para outros lugares, cara. Mas aí há um erro, peraí, não erro não. A sé da igreja foi tirada de Jerusalém e transferida para Roma. E até a Bíblia Sagrada mostra isso. Né? O reino de Deus será tirado de vós e dado a outro. Está lá em Mateus 21. O reino de Deus será tirado de vós e dado a um outro povo. Porque os judeus rejeitaram Jesus. E por rejeitar, então o centro da igreja, Jesus está dizendo, não vai ser mais aqui, vai ser em outro lugar. Foi em Roma. Por isso que Pedro diz, a igreja escolhida de Roma vos sauda, a igreja escolhida. Você olha Pedro escrevendo 1 de Pedro 5:13, a igreja escolhida de Roma vos sauda. Né? Paulo dizer, a igreja de Roma, em Romanos 1:8, a vossa fé será anunciada, louvada no mundo inteiro. Santo Inácio escrevendo aos romanos, a igreja de Roma, ele vai dizer, eu não tenho nada a te ensinar, eu é que tenho que aprender contigo, porque ela é escolhida. O reino foi tirado de Israel e foi dado a outro povo. Se você pega todo o capítulo 11 da carta aos Romanos, você vai entender
que foi tirado deles e dado aos pagãos romanos. O protestante é cego, né? O protestante, para não dar o braço a torcer, o protestante é isso aí, rapaz. Ele passa por cima de tudo, né? Ele quebra tudo, ele se flagela, ele se mata. Se mata. Adulterando essas coisas, mentindo, deturpando essas coisas. E logo, meus irmãos, que nós vimos aqui Colossenses, né? 2,19, foi isso aí? Foi. Colossenses 2,19. Vamos voltar de novo para Efésios. Efésios 4,11, olha só. Vou voltar para Efésios. Efésios 4,11 e 12. Põe na tela, diretor. 11 e 12. A uns ele constituiu apóstolos. Aqui está falando do magistério hierárquico, né? A outros profetas, em segundo lugar. Que é aqueles 72 discípulos lá do capítulo 10 de Lucas. A outros evangelistas, os 4 evangelistas. Pastores, os bispos. Que depois esses pastores vão assumir o lugar dos apóstolos, que eles vão morrer. Quando eles morrerem. Doutores, a igreja tem 37 doutores. Era 36, mas aí o Papa atual proclamou Santo Irineu doutor da igreja. Né? Em 2015, se não me engano, ou foi 2019, sei lá, um negócio assim. Versículo 12 agora. Para o aperfeiçoamento dos cristãos, para o desempenho da tarefa que visa a construção do corpo de Cristo. Volta para mim, Santo Diretor. Agora, pacatá. Aí está. O magistério hierárquico, está aqui o magistério da igreja, que compõe, não é, o corpo de Cristo, para a construção do corpo de Cristo, para o aperfeiçoamento dos cristãos. Seu magistério não tem aperfeiçoamento dos cristãos. Você pega a segunda carta de João, os 2 últimos versículos. A terceira carta de João, os 2 últimos versículos. Você vai entender o quê? Quando eu não quis escrever nem com pena nem com tinta, mas espero de ter com vocês e falar viva a voz para que vossa alegria seja perfeita. Tradição. Então o magistério ensina para nós por meio da tradição, por meio das escrituras. Né? Isso é doutrina. Patrística, aqui está, os doutores da igreja. Ensina muito a cada um de nós. Agora, irmão Fábio, por que esse magistério hierárquico não existe hoje? Primeiro, o magistério hierárquico se acaba com a morte dos apóstolos. Sei que depois da minha partida, Paulo vai dizer lá em capítulo 20, versículo 28, falando para os bispos de Éfeso. Surgirão lobos, versículo 28 a 30. Depois da minha partida, ou seja, após a morte dos apóstolos, sairão lobos dentre vós, falsos profetas. Presta atenção. Os apóstolos morreram, assumem os sucessores dos apóstolos, os bispos. Não é? Morreu, aí vem o quê? Vem os profetas. Quem é o magistério hoje? Quem é o magistério hoje? Que está aqui com esses profetas. São o magistério hoje. No magistério, faz parte do magistério. Os presbíteros. Então, os bispos, funções apostólicas, no lugar dos apóstolos. Os profetas, esses profetas, os padres. E aí vem os evangelistas. Todos os evangelistas já morreram. Aí vem os pastores, aí doutores. Aí tem os doutores da igreja, né? E os diáconos, porque tá aqui os pastores. Mas aí tá os diáconos, doutores, né? Então continua. Então o magistério é formado hoje em quê? Pelos bispos, presbíteros e diáconos. E os doutores da igreja. Aí, Sagrada Escritura mostrando isso. É o magistério hierárquico esse. É o magistério que nasce dos apóstolos. Muito bem. E logo nós vamos ver agora o que mais? 4.4. Ah, olha que hermenêutica maravilhosa. 4.4 de Efésios. Na tela, diretor. Sede um só corpo. Aqui está uma só igreja. Um só corpo. Em um só espírito, batismo. Assim como foste chamado pela vossa vocação, há uma só esperança. As 5, ó. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Bota para mim, Santo Diretor. Pacata, hermenêutica pura. Hermenêutica pura. É indiscutível. Não tenho aqui o que é hermenêutica, o que mostra a catolicidade viva, única. A fé única. Meus irmãos, esse é um livro da igreja. Você só encontra a catolicidade na Sagrada Escritura. Irmão Fábio, você tem uma visão extraordinária. Isso era a visão que todos tinham na igreja primitiva.
olhar para esse livro, quando ele surgiu, não foi fez parte da igreja, fazer parte. Todos entendiam assim. Um bom católico é só apenas um bom católico. Quer dizer, deveria ser um bom católico, mas eu luto para isso. Né? Porque nós temos os nossos defeitos que impedem de ser verdadeiramente um bom católico. Bom, e pelo menos em conhecimento, buscando conhecimento, dá para ver no canal Luiz Protestante, esses mais de 1000 apologéticas que está lá, pelas escrituras, dá para ter uma menção de alguma coisa, né? Mas gostaria que todos tivessem a sã compreensão. Nós vamos para onde agora, Santo Diretor? Agora nós vamos para 1 Coríntios 10, 11. É isso aí. Voltando para Coríntios. Veja que estamos usando muitos Coríntios, né? 1 Coríntios 10, 11. Ah, tá. Mas nós acabamos de usar. Já usamos. 1 Coríntios 10, 17. Já usamos. Fala do corpo. Então vamos para onde agora, Santo Diretor? Hebreus 2, 11. Hebreus capítulo 2, versículo 11. Hebreus 2, 11. Acho que eu errei. Bom, mas aqui fala... Você vai entender quando eu ler. Não errei, não. Põe atrás, diretor. Hebreus 2, 11. Vamos lá. Para que santificador e santificados formem um só todo. Deixa só, entenda o contexto. Para que nós, pelos sacramentos de santificador e santificados, formem um só todo, ou seja, uma só igreja. Por isso Jesus não hesita em chamá-los seus irmãos. Versículo 12 diz, dizendo, anunciarei teu nome aos meus irmãos. No meio da assembleia, no meio da igreja verdadeira. Volta para mim, Santo Diretor. Vocês estão entendendo? Para formar um só, de todas as nações, um só. Nós, embora sendo muitos, formamos uma só igreja, porque todos nós comungamos o mesmo pão. Então os sacramentos fazem nós sermos um. Uma só igreja. Com muitas funções. Eu tenho uma vocação diferente, você tem a sua diferente na igreja. E assim, tem o outro canal ali que a pessoa já ensina pela patrística. Tem o nosso aqui que já ensina pela Sagrada Escritura, mostrando que é um livro 100% católico. Tem outro acolá que já ensina só pela tradição. Tem outro acolá que só ensina assim. Veja, a pessoa, se todo mundo ensinasse a mesma coisa? Não ensina. Cada um de nós somos diferentes. Somos membros com funções diferentes no corpo de Cristo. Estão entendendo, né? E o último versículo, Efésios 2, 14. Usamos muito Efésios também, né? Será que nós já usamos Efésios 2, 14? Usamos não. Efésios 2, 14, de 14 a 16. Na tela, Santo Diretor, para encerrarmos. Efésios 2, de 14 a 16. Porque ele é a nossa paz. Ele que de dois povos fez um só. Veja, um só, dos dois povos, pagãos e judeus. Destruindo o muro de inimizade que os separava. Abolindo na própria carne a lei. A lei os profetas duraram até João Batista. Quando ele disse tudo está consumado, caiu por terra a lei. Os preceitos e as prescrições. Aí, ó. Desse modo, ele queria fazer de si mesmo, dos dois povos, uma única humanidade nova, pelo restabelecimento da paz. De que jeito? Reconciliá-los ambos com Deus. Reunidos num só corpo, ou seja, reunidos numa só igreja. Pela virtude da cruz, aniquilando nela a inimizade. Volta para mim, Santo Diretor. Agora, pra cá tá, meus irmãos. Aniquilando nela a inimizade, na cruz de Cristo. Protestante é que nem o próprio Senhor deles odeia o crucifixo. Odeiam o crucificado.
né? Então tá aqui. Mostrei com Bíblia Sagrada, mostrando a unicidade, mostrando a hermenêutica cristã católica. Meus irmãos, não esqueça aquele like, se inscreva nos nossos canais aqui no YouTube e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Salve Roma, salve Maria Imaculada, sempre virgem.